Olá, estamos começando mais um chá de Dharma. Eu sou Shiva Priya, Fernanda Alcântara. Eh, Sou a Acharya Informação da Escola Trika Mahasiddha Yoga, mentora do método Trika, instrutora de meditação. E hoje a gente vai falar sobre o preceito da fala correta, como a gente expressar o Dharma não dual através da nossa forma de falar, do conteúdo da nossa fala, da forma como a gente utiliza esse grande poder, essa Shakti que é a fala. E, Gurusê, você pode se apresentar? Também instrutor da Sim, nossa escola. é, sou Bruce Silva, ou José, também conhecido como José. Sou mentor do Trika Method também e instrutor de Hatha Yoga nível 1 e aspectos nível 2. E já estou na escola, já fui iniciado com o Downward desde 2012. E estou aí junto com vocês nessa. Só isso mesmo. Obrigada. Eu queria ler para vocês o preceito da fala correta para a gente lembrar dos aspectos, depois a gente poder conversar um pouco sobre. E também falar sobre como foi o último preceito, porque a gente, a cada semana, está se dedicando a um dos 21 preceitos do Trika Mahasiddha Yoga, que são formas práticas da gente colocar os princípios, a visão do Dharma no nosso dia a dia, né? Da gente direcionar a nossa conduta através da visão do Dharma. Então, cada semana a gente está se dedicando a um deles. Semana passada, o nosso foco foi no preceito da atenção consciente da energia. Então, antes da gente entrar na fala correta, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Como é que foi exercitar esse preceito de forma mais focada ao longo da última semana? O que que vocês observaram, insights que surgiram, dificuldades que vocês encontraram? Se você quiser, eu Bom, posso começar. pode mostrar, eu não estava presente. Então, Hã? eu não estava presente na semana passada, então como é que Eu posso falar que, para mim, eu tive uma semana muito. Eu tenho tido alguns problemas de saúde ultimamente, no último mês, mas, assim, não tem sido difícil perceber a minha energia, tem sido difícil respeitar o que ela pede, porque eu tenho me sentido muito cansada e com pouca energia, então, geralmente, eu estou muito tendo que manejar essa falta de energia com as necessidades que eu tenho no meu dia a dia, de trabalho, enfim, de várias coisas que eu estou tendo que fazer. Então, eu descobri que, na verdade, o mais difícil para mim não é me dar conta do meu nível energético e da minha energia. O mais difícil para mim é conseguir fazer o que respeitar essa necessidade do meu corpo, porque às vezes eu não consigo, meu dia a dia não permite, minha rotina não permite, ou minhas obrigações não permitem. Então eu tenho uma dificuldade maior em respeitar o que essa energia, o que o meu corpo está pedindo, assim, e, por exemplo, parar. Não dá, eu não consigo. Isso é bem difícil. É, foi interessante, você falou não permite umas 10 vezes. É, E aí eu fiquei me perguntando, será que não? No sentido de que a gente escolhe a vida que a gente tem, a rotina é, que a gente leva, em grande medida, né? Então é importante, às vezes, quando a gente se dá conta que a gente está sensível ao nosso estado energético, tem havido um grande pedido para descanso e a gente nunca consegue. É talvez a hora de rever o nosso dia a dia. Pode ter sido uma semana atípica, porque você estava doente, acumulou muita coisa, acontece. Mas se isso tornar uma grande constante, é um ponto para a gente parar e refletir. E eu acho que isso é super comum para muitos de nós, a gente ficar numa rotina muito sobrecarregante. E a gente precisa de vez em quando fazer essas pausas, refletir o que que é prioridade, o que não é, como é, o que que a gente pode mudar, para que a gente não fique passando por cima da nossa própria energia, dos nossos apetites naturais, para dar conta de coisas que talvez nem seja o nosso nada, nem seja o nosso propósito. Ou às vezes são pequenas recalibrações que a gente precisa fazer para as coisas ficarem mais respeitosas, né, das nossas necessidades. E aí o que eu posso sugerir durante esse processo, porque às vezes a gente não dá para simplesmente largar o trabalho e dane-se, vou respeitar meu estado energético.
Mas o que a gente pode fazer nesse meio do caminho de transição até a gente encontrar uma boa rotina é fazer mini pausas, porque às vezes a gente se engana de que a gente não tem tempo nenhum e a gente perde maior tempo, por exemplo, no celular, respondendo WhatsApp, checando uma É. rede social, alguma coisa assim. Então, é realmente se comprometer com pausas nutritivas, que você pare e faça um pranayama para se revitalizar, faça uma pausa um pouquinho maior e faça um yoga nidra. É, são esses momentos de pausas conscientes, intencionais, que podem recalibrar nossa energia para a gente seguir e dar conta do trabalho sem usar a energia do nosso tanque reserva, né? Sem usar a nossa energia vital. Eu me dei conta disso, sim, que você está falando agora, que realmente, sim, eu tenho levado um estilo de vida que não, que é uma escolha, eu sei que é uma escolha, e, claro, esse mês está mais difícil, porque eu tenho ficado doente e tal, mas eu acho que eu tenho ficado doente até por isso, porque já estava vindo nessa toada de não respeitar e seguir e não ouvir o que o meu corpo estava me dizendo, sabe? Então, e minha energia estava me dizendo. Então, eu acho que tem tudo a ver. Eu já percebi que eu tenho essa tendência meio passar por cima e eu tô tentando. E agora que eu já tô mais tranquila, agora meu foco essa semana é conseguir tentar organizar e reequilibrar algumas coisas da minha rotina, principalmente essa coisa de tela, porque é uma coisa que me exaure muito, porque eu trabalho com tela, então muitas vezes eu fico desnecessariamente em tela e aí eu estou tentando pensar formas de organizar pausas na minha rotina para não ficar tanto na tela, tanto no celular. E eu já estou começando a pensar em formas de fazer isso que você está sugerindo, mas eu também já 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 estou pensando nessas coisas que eu acho que vão me ajudar a poder fazer as coisas de uma forma que seja mais saudável para mim. Isso aí. Eu acho que é continuar essa atenção consciente da nossa energia, vai nos dar esse feedback para essas recalibrações que a gente vai precisar fazer sempre ao longo da vida, né? De Uhum, vez em quando a gente precisa fazer esses reajustes. E coisas mais simples, né? Do dia a dia, porque tá sentindo as flutuações do nosso estado energético vai nos dar sinais de pequenas recalibrações que a gente precisa fazer ao longo do dia, para além dessas grandes recalibrações de mudança de rotina, né? sim. Mas, mas alguém quer falar sobre esse preceito? Então, sobre perceber energia, né, a consciência constante de energia. Semana passada foi uma semana que eu percebi muitas emoções surgindo e eu reparei um padrão, que é quanto mais emoções desafiadoras eu tenho numa semana, menos eu quero perceber a minha própria energia. Então, semana passada foi uma das semanas que eu tive menos consciente da minha própria energia, mesmo que eu ficasse tentando fazer esse retorno, mas justamente por isso, assim, e justamente eu acho que isso foi uma das coisas que piorou o processo, porque como eu estava fugindo da minha própria energia, eu recorria mais a ficar pensando, ia remoendo pensamentos, ia trazendo pensamentos obsessivos, né, deixando os pensamentos obsessivos ali. Enfim, virou um ciclo. Aí eu tive que parar no fim de semana e falar: ah, olha só, estou fazendo esse ciclo para conseguir começar agora a semana tentando refazer ele de uma forma um pouco diferente. Isso é um padrão que eu percebi que eu queria compartilhar. É um padrão nosso muito comum, né? A gente querer evitar emoções negativas, sensações agradáveis, e aí buscar formas de se anestesiar. Pode ser essa de ruminação mental, pode ser comer coisas prazerosas para tentar anestesiar. Algumas pessoas vão buscar drogas ou álcool, cigarro, ou simplesmente maratonar alguma série na Netflix para tipo desligar a cabeça, né? E não são formas muito efetivas porque a gente está só meio que jogando o mal-estar para debaixo do tapete e não lidando com ele, né? Quando a gente pode aprender com essa energia, notar as necessidades não atendidas que aquele sentimento negativo estava sinalizando. É uma energia enorme, né? Sentimento. Então, se a gente
transforma aquele sentimento em virtude, por exemplo, usando a meditação dos 7 passos da alquimia emocional, uma forma da gente observar o que que tem por trás dessa história, desse drama pessoal aqui que eu estou vivendo, que energia, que virtude eu posso revelar através dele e não jogar essa energia fora, né? Poder transformá-la para minha própria realização. Então, tem práticas que são muito mais efetivas e às vezes a gente se esquece delas, então é bom lembrar, né? Fazer yoga nidra também é uma forma da gente liberar as tensões físicas, mentais, emocionais e recalibrar, né? Então tem várias formas da gente poder lidar com isso, ou fazer um centramento, ou só sentir os gunas daquela emoção, as qualidades daquela emoção, sem reagir, sem rotular aquilo como algo negativo, indesejável, sem tentar reprimir ou disfarçar de alguma forma. É um grande desafio, mas quando a gente começa a usar essa energia de uma forma positiva, é um caminho muito recompensador, né? E muito libertador também, porque a gente não precisa mais ficar fugindo da gente mesmo. Mas alguém quer fazer algum comentário sobre o cultivo da atenção consciente da energia? Estava mutado. Bom, eu não estive no último encontro, mas esse é um preceito que eu, que eu acho que é fundamental, né? Afinal de contas, em meu caso específico, eu sou uma pessoa que sempre foi bastante reativa emocionalmente, né? E diante de diversas circunstâncias, né, no dia a dia, a gente fica em contato, né, com desde trânsito até, enfim, fica em contato com com a possibilidade da reatividade emocional e é algo que deixa tudo muito claro, né, muito quente, muito movimentado dentro do corpo, né? Então, assim, tenho esse preceito até escrito no meu armário, né? Todo de manhã, quando eu acordo, eu me dou conta de estar atento ao meu estado energético para que eu possa viver um dia melhor, né? Ser uma pessoa mais agradável, me tornar mais também agradável para mim mesmo e para os outros, né? Porque realmente é bastante fácil, né? O que a gente perde quando a gente perde é essa consciência de estado energético, né? Que faz com que a gente, em inglês tem aquela história, né? Lembra como se você tivesse perdido alguma coisa no seu domínio emocional, né? E é basicamente isso, né? O contato com o estado energético, né? Porque eu acho que ninguém naturalmente vai querer se ver e se colocar numa situação, né, de estar com perturbações, né? Nunca desejável, né? Porque não é agradável. Meu comentário sobre isso é isso. Sim, é fundamental essa cultivo dessa awareness, né? Dessa consciência constante durante o dia, durante a noite. A gente quer estar sempre expandindo mais e mais essa capacidade. É tão fácil a gente se distrair e se perder dela, né? Então, ter lembretes físicos, como você coloca, eu acho que ajuda muito. E eu, às vezes, coloco no celular para aparecer no meio do dia, um lembrete, coloco post-it no computador, vou usando diferentes formas, vou trocando o fundo de tela do meu celular com uma imagem que me ajude a lembrar da segunda atenção, aí me acostumo com aquela imagem, ela para de funcionar e eu troco a imagem. Eu vou usando recursos assim, porque a gente precisa de muitos lembretes para estar sempre voltando e voltando, né? E vamos falar da fala, porque a fala é uma forma como a gente vai expressar essa energia que a gente está vivendo, a energia que a gente está naquele momento, como é que a gente vai expressar isso, né? Nas interações sociais. É aí que muitas vezes, se a gente não estava consciente, aí fica muito evidente quando sai na forma de fala, né? Então, também é um preceito importante dessa fala correta. Então, o princípio dele maior é vigiar a fala, tá muito consciente. E aí ele quebra em vários subitens para a gente estar muito atento a isso. O primeiro é falar menos, avaliar a necessidade para fala, porque a gente tem uma tendência a ser muito prolixo e a se relacionar com muita verborragia, e nisso a gente peca muito. Fora que é muita energia que a fala leva e a gente está perdendo muita energia pela essa fala excessiva. Então, falar menos
Já ajuda a gente a não quebrar todos os próximos itens que a gente vai falar daqui para frente e a não perder energia desnecessariamente. O próximo é falar de forma benéfica, falar de forma doce, educada, verdadeira, sempre que possível. Porque às vezes, quando a gente não está muito consciente da nossa energia, principalmente, a gente é meio ríspido, meio descuidado, grosseiro, porque tem alguma coisa, um mal-estar assim em nós que a gente acaba projetando no outro e na forma da gente falar, né? O próximo é não falar sobre pessoas que não estão presentes, exceto para louvá-los. Não pense ou especule sobre os outros. Então, tá muito consciente de evitar fofoca, de evitar comentários sobre os outros. É uma das formas que a gente mais se relaciona, né? Humanamente, mas eu acho que especialmente na cultura brasileira, a gente tem muito hábito de se relacionar, tá sem assunto, vamos falar da vida alheia, né? É muito, dá um certo prazer isso, né? E olhar os problemas dos outros, ou mesmo o sucesso dos outros, às vezes vira um grande entretenimento, vide o sucesso que o Big Brother tem, né? Ficar observando a vida e as tretas alheias. Então, recondicionar isso é uma forma, quando a gente evita falar dos outros que não estão presentes, é uma maneira também da gente não se relacionar uns com os outros como uma visão separada de objeto sujeito, como se as outras pessoas fossem objetos que eu pudesse falar sobre, né? Então, se a gente pode se compreender uns aos outros como expressão da essência num constante processo, nem faz sentido eu ficar falando de outras pessoas que nem estão presentes ali no momento presente, né? Então, enquanto a gente não está plenamente embasado nessa visão não dual, a gente precisa exercitar isso intencionalmente, não falando de quem não está presente, com essa pequena exceção de se for falar para elogiar, né? Um elogio autêntico. E essa de não especular, não pensar, especular sobre os outros, eu acho que nossa, nos libera de muito drama, porque a gente tem um pouco o hábito de querer adivinhar o que os outros estão pensando, quais são as motivações dos outros, e raramente a gente vai acertar, porque a mente humana é extremamente surpreendente e a gente nunca sabe o que o outro está passando, o que que ele está vivenciando. Se a gente às vezes tem dificuldade de perceber a nossa própria energia, que dirá a energia do outro, né? Então, não especular sobre os outros nos ajuda a não nos perder em pensamentos excessivos, em criar dramas imaginários. Se a gente realmente acha relevante saber a motivação do outro, a gente pode checar e perguntar, né? Próximo é falar sobriamente, não exagerar, não mentir, não falar de forma muito emocional, ou usar uma fala muito exclamatória. Guarde-se contra a fala entusiasmada e inspirada, porque isso pode levar a alguns problemas. Primeiro, o esgotamento energético, né? Essa perda de energia através da fala muito intensa, da emoção que a gente coloca ali. Perder a racionalidade, porque a gente se leva numa certa fantasia, num exagero que a gente está criando, às vezes para ser uma coisa que chame a atenção do outro, para tentar se relacionar com os outros, a gente usa esse recurso, ou então tentar conquistar alguma reação da outra pessoa, algum engajamento, né? Também porque isso leva a um super comprometimento, a gente se comprometer mais, super comprometendo no sentido exagerado, como se a gente pudesse comprometer mais do que a gente realmente dá conta. Então a gente acaba, assumindo compromissos que a gente não vai conseguir cumprir. E, e isso é muito comum na cultura nossa brasileira, aqui no Rio de Janeiro, isso é, nossa, vamos combinar de fazer coisas que nunca faremos, isso é típico da nossa cultura aqui, tanto que ninguém leva a sério o que foi combinado, tem que checar umas 3 vezes se realmente aquele compromisso vai acontecer ou não, de tanto que a nossa palavra perdeu a força por fazer compromissos, assim, sem nenhuma seriedade. Então, evitar isso. E só se comprometer realmente com aquilo que você está disposto a levar ao fim. Então, quando a gente tem essa fala muito entusiasmada, a gente também tende a perder a atenção consciente da nossa energia, né? A gente fica muito inflamado e se perde do que realmente está acontecendo naquele momento, se perde da segunda atenção. E, por último, pode nos levar a fantasias e distorcer o que de fato está acontecendo. Então, por isso, evitar essa fala entusiasmada. O próximo aspecto desse preceito da fala correta é não falar sobre suas experiências espirituais
ou sobre o seu sadhana na prática espiritual com ninguém além do seu professor. Porque a gente usa muito as nossas experiências espirituais para reificar o nosso eu, né, como um objeto, como alguém que está passando de nível no caminho espiritual, como se fosse um videogame. E aí a gente quer falar sobre as nossas experiências espirituais para reafirmar, olha como eu estou evoluindo, olha como eu sou especial, olha como eu sou alguém que existe, olha como eu sou um ser espiritualizado, né? Para reforçar uma autoimagem de praticante espiritual, de alguém que tem algum grau de realização, o que for. Então, evitar falar sobre as experiências espirituais, porque por mais especial que aquela experiência tenha sido, quando a gente fala sobre, a gente já não está nela. Então a gente está criando um objeto em torno daquela experiência que foi e passou. E por mais incrível que ela tenha sido, ela não é mais, né? A gente não está mais naquele estado. Então não quer dizer que a gente mora nesse grau de realização. A gente teve uma experiência, uma coisa fugaz, né? E já foi. E se a gente fica se apegando a ela e reificando ela, colocando ela no altar e adorando a experiência, a gente se perde no caminho espiritual. E ao invés daquilo ser um sinal positivo de que a gente está evoluindo, se torna um grande patamar onde a gente empaca e para de evoluir. Porque a gente fica conceitualizando a experiência em vez de deixar aquilo fluir como um processo. Então, uma exceção dessa regra seria a gente falar num contexto do Kula, da comunidade espiritual, da mandala de praticantes, mas num contexto de ambiente de aprendizado, por exemplo, um grupo de estudos. Aqui, quando a gente troca, se for para tirar uma dúvida, se for para trocar uma experiência no sentido de ajudar alguém a que está empacado com alguma questão, mas sem conceitualizar as experiências espirituais, sem usar como troféu. Então é muito delicado qual o momento de falar que não seja para o professor, né? Porque para o nosso professor é fundamental para a gente poder entender que aquela experiência significou, quais são os sinais que estão embutidos naquilo ou não. Então é para isso que existe a relação guru-discípulo, né? E quando a gente conversa na nossa comunidade, tem que ser num contexto muito específico, para uma finalidade muito específica, senão acaba reificando o nossa vaidade, né? O próximo é nunca falar negativamente sobre o guru, ou qualquer guru. Não falar negativamente sobre o caminho, sobre os outros, sobre si mesmo e sobre o Kula. Então, é um ponto de ênfase naquele de não falar de quem não está presente, mas até de quando está presente não ficar falando negativamente sobre a pessoa, né? Se a gente tiver alguma crítica ao comportamento dela, quiser dar algum feedback construtivo, é uma coisa, mas evitar ficar difamando qualquer pessoa, mas sobretudo o nosso Kula e sobretudo, um guru, né? Alguém que está nesse papel de, de ensinar o Dharma. Porque muitas vezes eles vão ter comportamentos que a gente não compreende, que estão além da nossa capacidade intelectual, e isso pode causar algumas confusões, mas muitas vezes vai levar a gente a trair esse preceito, trair nossa relação mais discípulo e ficar falando do que a gente não entende. Próximo é não procurar por falhas ou preceitos quebrados dos outros, né? Porque muitas vezes, em vez da gente tomar esses preceitos pra gente, a gente fica vigiando a vida alheia com eles. Ó, fulano quebrando preceito. Mas quando a gente estiver numa intenção genuína de querer ajudar alguém, de querer alertá-la para algum padrão negativo que ela está reproduzindo, a gente pode, de forma bondosa e hábil, conscientizar alguém de lapsos que eles possam ter tidos em manter o preceito como um ato de serviço compassivo, mas não como uma figura autoritária, não para reforçar a minha autoimagem de uma pessoa boa que segue os preceitos, né? Então, é muito importante quando a gente quiser dar um feedback, quiser dar um toque num colega, da gente primeiro checar nossa motivação para ter certeza que a gente está fazendo do lugar correto. E aí, como é que tem sido para vocês seguir esse preceito, que eu acho um dos mais desafiantes, preceito da fala? Horrível. Cara, é muito difícil. Eu falei, por isso que eu falei assim, mesmo eu estando cansada hoje da viagem, eu falei, não vou perder esse dia do Dharma, porque, mano, é muito difícil pra mim, é o mais difícil pra mim, o preceito da fala. Eu falo muito,
Eu pego em todos esses, quase todos esses aí, basicamente, eu peco assim, né? Falho. Pecar é um conceito, enfim, mas é a forma de dizer que eu aprendi, né? Inserido nessa cultura cristã. Enfim, eu sempre falho muito nesse preceito, é bem difícil para mim. E eu tenho me dado conta cada vez mais o quanto eu falho nele, assim, muito, muito mesmo. E sinceramente, acho que é o preceito mais difícil para mim. É o mais difícil de todos. Não falar muito. Eu, tipo assim, é engraçado porque durante o meu dia a dia eu não tenho tanta oportunidade de falar tanto, porque eu fico muito sozinha, eu moro na minha casa, mas eu fico muito no celular, então é a mesma coisa, entendeu? É como. Então, eu sempre fico em contato com as pessoas falando, e eu sei que isso. Eu, eu sinto cada vez mais como isso drena a minha energia de uma forma muito grande também. E também não falar dos outros é difícil também. Eu acabo também. É difícil não falar das outras pessoas nunca. É difícil. Você acaba tendo problema com alguma pessoa, tendo alguma questão, e aí você quer comentar, quer ajuda, você quer falar, desabafar, e você acaba falando com outra pessoa sobre isso, sobre aquilo, de outra pessoa. E também esse preceito de não supor nada, né? De não ficar colocando, tentando adivinhar o que a outra pessoa está querendo dizer ou fazer também. É difícil, mas eu já percebi para mim que é mais difícil para mim com pessoas que não que o meu diálogo é mais falho, assim, tipo, que são pessoas que não têm muita clareza, que eu não consigo ter muita clareza no diálogo que eu tenho com essa pessoa. Então, e aí eu sempre fica com mais margem para eu colocar essa minha imaginação para funcionar, assim. Tem pessoas que eu não tenho esse problema, que tipo assim, eu tenho um diálogo muito bom, muito aberto e muito verdadeiro, e eu não sinto necessidade de ficar pensando ou tentando adivinhar o que a pessoa tá querendo dizer, porque ela já disse. E ela deixa claro isso. Tem uma fala clara. Ou tem outras pessoas que eu tenho mais dificuldade, porque são pessoas que eu não tenho um diálogo muito bom e é Eu sempre acho mais que é muito importante difícil. checar, porque eu entendo É, essa dificuldade sua, eu também tenho ela às vezes. E aí, uma coisa que eu aprendi com a comunicação não violenta que me ajuda muito nisso é checar. Tipo, fazer uma coisa que não faz muito parte da nossa cultura. A gente no máximo fala assim, entendeu? Aí outro fala, entendi, mas você não sabe o que o outro entendeu. Porque uma vez que chega lá, ele vai interpretar com os filtros que ele tem, com as fixações de reinos que ele tem, com as experiências de vida, com as crenças, com tudo. Então, muita coisa se perde no meio do caminho. Então, eu gosto quando eu estou tendo uma conversa difícil ou uma conversa muito importante, de checar com a pessoa. Você pode me dizer o que você entendeu do que eu acabei de falar, só para ter certeza que eu fui clara? A pessoa pode estranhar um pouco o pedido, mas aí quando ela fala, eu posso ver se chegou lá da forma como eu intencionei. E aí, se não, eu falo, pô, desculpa, deixa eu tentar outra vez, que eu acho que eu não fui clara, não foi bem isso que eu quis dizer. E aí eu falo outra vez. E a mesma coisa de volta, tipo, quando eu acho que não ficou bem entendido para mim, perguntar, você quis dizer isso, isso e isso, com o que você acabou de me falar? E aí a pessoa vai ter a chance de dizer que sim, que não, e tentar outra vez, sabe? Porque às vezes a gente não tem uma comunicação clara e deixa muita margem. Não é sempre que eu faço isso, e eu percebo que quando eu não faço, aí eu caio nessas de ficar tentando adivinhar o que o outro pensou, que não é bom. para falar a verdade, eu tô tentando começar a entender melhor como funciona essa questão de comunicação não violenta. Eu até comprei um livro. Depois eu pergunto para você se é um bom livro, porque eu não sei, mas ele apareceu para mim várias vezes. Eu falei, vou comprar. Se for do Marshall Rosenberg, é o criador da comunicação não violenta, são bons. Esse eu Tá, posso dizer de depois cara. depois eu te mando e pergunto. Mas vale Mas muito a pena fazer o workshop presencial, porque teoria é uma coisa em comunicação não violenta. É preciso praticar. você faz, né? Você dá, não dá? Workshop disso? Eu não tenho dado, não, mas se você quiser, depois eu te indico pessoas que façam, a gente posso organizar um também, mas eu não costumo fazer, não. Eu achei que você dá. Mas, não. Já fiz alguma oficina, alguma coisa ou outra, mas não tenho muito hábito, não.
Quem costuma fazer aqui no Rio é o Dominique Barter, mas eu Hum. acho que ele, não sei se ele está fazendo com muita frequência. Ele estava fazendo em vários lugares no Brasil, eu não sei se ele ainda mora no Rio. Mas é engraçado que eu percebi que tem gente que não está muito interessada em ter essa clareza de comunicação também. Se você faz esse tipo de pergunta, a pessoa simplesmente não está muito afim, entendeu? Tipo, ela, tipo, cara, ela se incomoda se você faz esse tipo de pergunta. Aí fica difícil mesmo, né? Aí fica complicado o negócio. Mas é algo a ser construído, assim. Quando eu comecei a aprender isso, e eu tinha muitos conflitos com meu marido. E aí eu fazia esse tipo de pergunta pra ele, ele ficava irritado, falava que eu tava querendo usar ele pra treinar comunicação não violenta. Eu falei, não, eu tô estudando comunicação não violenta pra me relacionar melhor com você. Diferente. É o contrário. Mas ele ficava irritado com esses pedidos no início, depois ele foi aceitando, e aí, à medida que ele foi aceitando, ele foi vendo a utilidade, porque quando eu ia mostrando pra ele que ele, na verdade, eu quis dizer outra coisa do que ele tinha me falado, ou o contrário, o que ele estava querendo me dizer não era o que eu estava entendendo, a gente foi vendo quanto ruído tinha, quantas camadas de projeção de cada um tinha, quantos mal-entendidos aconteciam por conta disso, e que valia a pena esse trabalho, porque é um trabalho, né, de falar de novo a mesma coisa com outras palavras. Parece que está tornando a comunicação mais arrastada, mas na verdade você está esclarecendo coisas que talvez ficariam com mal-entendidos para sempre. Uhum. Pois é, eu sinto que tem pessoas específicas que eu tenho mais essa dificuldade de comunicação do que com outras, entendeu? Tipo assim, que a comunicação é mais. Tipo, que eu preciso mais dessas ferramentas, eu acho. Com certeza. Eu fiz o É, mapa de sinergia com meu marido e a gente tem combinações para comunicação que são tipo inimigas na forma de se comunicar. A gente briga sobre a forma de se comunicar. é, Então, com certeza, tem pessoas que você já olham para a cara do outro, já sabe o que o outro vai falar, né? Que a coisa flui muito facilmente, e pessoas que é o contrário. Mas eu acho que para esse preceito da fala, a comunicação não violenta, ela é útil para várias coisas, né? Para a gente ter uma fala mais gentil, mais cuidadosa, mais respeitosa, porque a gente consegue expressar a raiva que eu tô do outro sem atacar o outro. A comunicação não violenta nos dá uma maneira bem prática de fazer isso, né? Porque a nossa tendência, quando a gente está irritado com o outro, é culpabilizar, projetar as nossas questões no outro, e a comunicação não violenta nos ajuda a falar da gente, como que aquela ação do outro foi um estímulo para eu trazer aquela emoção à tona, para eu contactar alguma necessidade não atendida e eu poder falar de mim sem apontar para o outro e perguntar sobre o outro, sobre como ele está se sentindo, o que que ele está precisando, sem precisar também me responsabilizar pela felicidade alheia, né? Torna essa, é. eu acho um curso de compaixão na prática, sinceramente. Enquanto a gente não chega lá em estágio 6 comunicação não violenta, eu acho a forma mais pragmática da gente exercitar compaixão. Eu Porque tô- ela pode parecer empatia no início, e às vezes no início vai ser isso, a gente treinar empatia, mas eu acho que ela é um veículo para compaixão, quando ela é muito bem feita, quando você tem a chance de estudar com bons professores, fazer muita prática com pessoas que realmente estão comprometidas em praticar, é muito rico o processo. Por isso que livro é bom, mas não basta. Tem que praticar, tem que ir para o workshop e botar em prática. Eu ratifico aí a fala do Chico Frio, porque eu já fiz umas 4 ou 5 oficinas com o Dominique, e todos são muito enriquecedores, assim, né? Você exercita a forma de compreender necessidades alheias, né? E também de entender como você comunica a parte de processos, de histórias que você conta sobre suas próprias necessidades. Então, você avalia melhor o que você realmente precisa diante das circunstâncias, né? E aprende a decifrar ou tentar ajudar a pessoa a te dizer, né, a partir do método, né, o que que ela precisa e que está impedindo uma relação mais harmônica entre vocês naquele momento de conflito. Né? Muito interessante mesmo. a sua fala, agora você falou mais cedo que você é muito reativa, obviamente eu também sou muito. Eu acho que quem me conhece um pouco já dentro da cola sabe que eu sou reativa.
Só que é isso, eu tô tentando não deixar isso dominar minha fala, assim. Então, geralmente, quando eu fico muito reativa, eu prefiro ficar calada, esperar a raiva passar e depois tentar falar, mas às vezes isso não basta. Eu tenho que aprender uma forma melhor de me comunicar, por isso que eu fui atrás desse livro da comunicação não violenta, porque, tipo, às vezes, mesmo quando eu não tô mais com raiva, quando eu vou tentar falar sobre aquela experiência, aquela coisa, eu não falo da melhor forma possível, e eu acabo vendo que eu acabo, às vezes, talvez, ofendendo sem querer, assim, a pessoa que eu tô tentando falar sobre aquilo que aconteceu. E então, tipo, eu tô tentando aprender, assim, de alguma forma prática de não de saber lidar melhor com essas situações, assim, da minha reatividade. Então, é difícil. É um grande exercício mesmo, a gente estar atenta a esse preceito. E eu estava lembrando aqui situações que eu percebo que eu acabo me perdendo, esquecendo desse preceito e não sendo muito cuidadosa na minha fala, principalmente quando eu tô com pessoas que eu tenho muita intimidade. Porque Uhum, aí eu baixo a guarda da vigilância, tô muito em casa, tô muito íntima, à vontade, e aí é um momento que eu vou pecar e vou falar mal de outra pessoa, que eu vou ser menos cuidadosa com a maneira de falar e ser mais ríspida, vou falar com mais entusiasmo, com mais emoção. E aí eu percebo que eu tendo a exagerar a minha fala, às vezes quando eu tô numa fixação do reino fantasma, tipo, eu passei por algum perrengue e eu quero pena da pessoa. Aí ao invés de eu falar que aquilo aconteceu 5 vezes, eu vou falar que aconteceu 5.000 vezes, sabe? Essas coisas que é bem da nossa cultura, mas que a gente quer que a pessoa veja que a nossa situação estava muito ruim mesmo. Então a gente dá uma exagerada para ver se conquista a emoção da outra pessoa, seja para melhor ou seja para pior, né? Eu percebo que eu faço isso muito com uma fixação fantasmagórica, assim. Então, é onde eu preciso estar mais com o meu japamala e, e mantendo minha segunda atenção, porque é onde eu sinto que eu escorrego aí. E vocês? também. Eu faço muito isso porque eu sou quatro, né? Eu faço quatro, então fardas hiperbólicas para quatro é muito fácil. Exagerar em tudo, ser muito dramático. Então é uma coisa que eu também tô tentando melhorar aos poucos. Eu tô tentando não usar muito, mas às vezes é difícil, eu ainda faço, mas eu tô tentando, eu tô começando a tentar diminuir esse tipo de fala que eu faço muito. Mas às vezes sai, porque é um hábito de muitos e muitos anos. Desconstruir isso demora também. Mas eu queria falar também sobre. Teve uma coisa muito engraçada. Você falou sobre quando a gente está com as pessoas mais próximas. Para mim, é justamente com as pessoas mais próximas que eu tenho mais intimidade, que é mais difícil controlar os preceitos da fala. E, por exemplo, para mim, com os meus pais, por exemplo, é muito difícil controlar a reatividade. E todos esses preceitos da fala são muito difíceis com os meus pais. Mas foi muito curioso, eu tive uma experiência muito curiosa, que foi essa semana retrasada, talvez, não lembro agora, no último mês, fevereiro, que a gente estava tendo uma conversa, porque a gente tem uma dinâmica, pelo menos aí eu achava que era uma dinâmica que era só minha, de não se sentir ouvida na minha relação com meus pais. E a gente teve uma conversa, e aí no final todo mundo falou, não, porque eu também não me sinto ouvida, porque eu também não me sinto ouvida. Tipo, meu pai falou isso, minha mãe falou isso. Então, no final das contas, ninguém tá se ouvindo, tá todo mundo gritando para ser ouvido e ninguém tá se ouvindo. E aí fica um sentimento geral de que ninguém tá se ouvindo, e é uma coisa muito maluca. E assim, eu nunca parei para pensar da perspectiva deles também, de que eles também não estavam se sentindo ouvidos. Então, é uma coisa muito louca, assim, como a gente quando a gente está nesse lugar dessas relações que são muito íntimas e a gente acaba, enfim, né, fica muito mais complexo controlar todas essas coisas e pensar na perspectiva do outro também. Então é muito interessante e difícil também, desafiador. E eu estou tentando, enfim, prestar mais atenção nisso. Mas tem um preceito da fala que a gente não falou ainda, que eu queria muito falar, porque eu acho isso bem difícil também. Todos são difíceis, mas isso é bem difícil
que é não falar sobre experiências espirituais, porque, tipo, por exemplo, para mim é muito difícil ter contato com o Dharma Buddy. Às vezes eu já seja, tipo assim, esse ano mesmo eu já tive um e-mail que eu mandei para ele e ele nunca me respondeu. Então, tipo assim, tudo bem, eu entendo completamente que ele não vai responder o e-mail de todo mundo e tudo mais. Ou ele pode achar que, ou talvez a resposta tenha sido a não resposta, mas enfim, e eu tenho muitas dúvidas, porque eu estou iniciando nesse caminho espiritual. Então, eu uso muitas vezes as pessoas da cola para falar sobre essas experiências que eu estou tendo, e nem sempre a gente tem. O chá do Dharma, para mim, tem muito essa função para mim, na verdade, mas às vezes também eu não sei se eu devo ou não falar, porque eu já falei muito. No começo eu falava muito, chorava e ficava muito emotivo no chá do Dharma, não sei se você lembra disso. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei, eu fico muito em dúvida exatamente o que que eu posso fazer, o que que eu não posso fazer. E clarificar isso para mim seria uma coisa importante, porque eu tenho essa necessidade de compartilhar um pouco, porque tem muita coisa que eu fico com muita dúvida e eu não sei a resposta e eu quero procurar as pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que eu dentro da coisa. Eu já perguntei para você mesmo e você mesmo falou, pergunta pro Dharma Buddy, mas às vezes é difícil perguntar pro Dharma Buddy, assim, sabe? Tipo, então eu fico numa situação de, tipo, eu não sei muito o que fazer, e o que eu posso fazer, e o que eu tô ferindo realmente o preceito, e, enfim, é difícil. Eu queria que você pudesse, talvez, falar um pouco mais sobre isso, para clarificar. É uma questão que todos nós passamos e é super compreensível. E quando ele não está disponível, né? Primeiro, tentar usar muito dos espaços de ensino nas aulas, nos cursos online, já que a gente tem tido muito essa possibilidade, quando ele faz yoga de yoga, né? Da gente poder aproveitar os momentos que ele abre para perguntas e que é o grande momento para a gente tirar suas dúvidas. Quando é uma coisa muito pessoal, de uma experiência muito específica, vale a pena fazer o que você fez de mandar o e-mail. Mas quando a gente não tem resposta, uma forma seria ir a pessoa logo abaixo dele, que é essa Raja, né? Ela já é acharya autorizada, né, Junior Acharya, então ela seria a próxima pessoa a perguntar. Ela costuma ser bem disponível, ela pode às vezes estar um pouco mais sobrecarregada, demorar um pouquinho para responder, mas ela costuma responder sempre os e-mails. E aí, se não for possível com ela, a próxima pessoa seriam os instrutores autorizados. E aí, o ideal seria você buscar alguém que seja autorizado minimamente no nível um ou 2 daquele caminho, daquele tipo de prática que você está querendo fazer, né? Então, aqui no Brasil, tem o eu da meditação, do método Trika, e estou no programa Acharya, tem a Shivanandani, que é do Caminho da Água, também do método Trika e também está no programa Acharya, tem o Guru Seva, nas qualificações que ele já falou hoje, tem a Anuloma, tem a Durga, então tem a Sukhasiri, se eu estiver esquecendo de alguém, me lembre. Mas buscar os instrutores que já são autorizados em algum ensinamento, em algum caminho, em algum nível, para tirar essas dúvidas, né? Porque às vezes a gente vai tirar com um colega que pode estar tão perdido quanto a gente, porque vai dar a opinião dele, que não necessariamente é a visão realmente. Então, quando a gente se torna instrutor e quando a gente está treinando para o programa Tiara, a gente aprende muito a cultivar esse discernimento do que eu tenho capacidade de responder, e o que está acima da minha capacidade de poder passar para alguém que está acima para tirar essa dúvida. Então, é por isso que às vezes eu não vou te responder e falar, por favor, pergunta da Arbore, porque isso está além do que eu sei responder. Mas quando não é possível ele, a Sarraja seria a próxima pessoa. Tá bom, obrigada, valeu. Então, eu prefiro, é melhor, então seria sempre melhor perguntar para você, para Shivananda, que estão em acharyas em treinamento, do que. É, Se for alguma coisa que não é muito específica a nenhum instrutor, pode ser a uhum, gente, porque a gente está nesse processo aí. tá bom, obrigada. Mas a Sarraja Dakini, ela já é a Acharya Júnior, né? Embora ela não esteja ensinando ainda, ela deve começar muito em breve. Ela tá muito disponível, né, para tirar essas dúvidas e ela responde com muita sabedoria. Eu mandei e-mail para ela, ela também não respondeu. Acontece. É, E
E aí, alguém quer fazer uma última contribuição, trazer alguma questão sobre esses dois preceitos que a gente falou hoje, da atenção consciente da energia e do cuidado com a fala, que a gente vai estar extra atento essa semana? Todos satisfeitos? Já exercitando uma fala mais comedida? Então tá bom. Eu fui a única que feriu o preceito da fala, que falei demais. Não fale mal de você também. E, e vamos Esse também. seguindo. Isso é difícil também, mas é importante. Porque a gente também reifica o nosso ego falando mal da gente, né? Não é só falando bem. Não é só quando a gente tá com o ego inflado que a gente reifica ele. Tendo uma baixa autoestima e falando mal de nós mesmos, a gente também tá reificando que a gente é um serzinho que tem uma identidade que é separada do universo. E semana que vem a gente vai trocar um pouco de experiência. Na segunda-feira, às 4 horas, a gente vai trocar um pouco sobre como foi exercitar esse preceito da fala. E vamos falar sobre o próximo preceito, que é o preceito do esforço natural. Vai ser na próxima segunda-feira, às 4, aqui no Zoom. Aí na semana seguinte, por 2 semanas, a gente vai ter uma pausa no Chá de Dharma, que muitos de nós vai estar no Retiro Rushen. E aí depois a gente retorna em abril. Depois eu coloco a data para vocês, tá bom? Vamos tirar uma fotinha antes de vocês irem? Então, obrigada. Uma boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.